Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de transformadores. A aula passada nós finalizamos aqui nessa parte de transformadores trifásicos e os dois possíveis tipos de ligação, estrela ou triângulo. Primeiro a gente vai começar com o estrela-estrela ou Y-Y. Como a ligação é igual tanto no primário quanto no secundário, a nossa relação de tensões ela é igual à nossa relação entre espiras, que é o ar. Esse tipo de transformador, porém, ele tem dois problemas sérios. Primeiro, quando as minhas cargas são desequilibradas, as tensões podem ficar desequilibradas, principalmente se você não tiver neutro. Se você não utilizar o neutro no secundário, a tendência é que as tensões fiquem facilmente desequilibradas se o meu sistema estiver com cargas desequilibradas. Além disso, eu tenho uma alta circulação de terceira harmônica. A terceira harmônica ela tem sérios problemas ela reduz muito o nosso fator de potência, além de causar interferência em alguns tipos de equipamentos. Então ela é uma situação muito indesejada. Se você realmente precisar de um transformador YY, normalmente tem algumas bobinas que você vai interligar em delta para mitigar isso. A outro tipo de ligação é a Y-delta, onde o meu primário está ligado em Y, ou seja, com neutro, e o secundário está ligado em delta, ou seja, entre fases. Perceba que no meu secundário eu só vou ter tensão fase-fase, que é raiz de 3 maior que a tensão fase neutro. Então a tensão do secundário, ela além de ser A vezes maior do que a do primário, ela é raiz de 3 vezes, ou seja, a minha relação de transformação é maior do que a relação entre as espiras. Como eu tenho o secundário ligado em delta, eu vou reduzir muito a circulação de harmônicas de terceira ordem. E como o secundário não tem Y, as minhas tensões elas tendem a se desequilibrar muito pouco se houver desequilíbrio de carga. Esse tipo de ligação ele é muito utilizado em linhas de transmissão. Você não precisa transmitir o neutro mesmo. E como você ganha em relação de transformação com a raiz de 3, é muito prático você fazer um Y delta para ligar um gerador a uma linha de transmissão. Um problema que a gente tem é que, como a tensão no secundário ela é delta, ela é fase-fase, ela tem uma defasagem em relação à tensão no primário. A tensão, por exemplo, considerando o sistema ABC, a tensão de A para o neutro no primário e a tensão no secundário de A para B, ela é 30 graus deslocada em relação à tensão do primário. Se você eventualmente ligar um transformador Y delta e um YY, os secundários dele, eles vão gerar tensões fora de fase uma com a outra, e isso é muito perigoso. Se a gente falou que os sistemas Y-delta são utilizados em linha de transmissão, do lado de cá, quando você quer rebaixar, é muito conveniente você usar o ΔY. Você vem com uma rede sem neutro e você vai reduzir essa tensão para ser utilizada. Geralmente os transformadores das distribuidoras no nosso bairro, eles são Y-delta, digo, delta Y. O secundário é em Y, pois, além de você ganhar o raiz de 3 na relação de transformação, você tem a vantagem de que eu tenho um neutro no secundário e permite que eu tenha dois tipos de tensão. Além da tensão fase-fase, por exemplo, aqui no Pará, que é 220, eu tenho a tensão fase neutra, que é 127. E você tem as duas opções de saída de tensão. Se o sistema fosse delta-delta, por exemplo, eu só teria uma saída de tensão, que seria a fase-fase. Essa tensão também atrasa a tensão em relação ao primário, também em 30 graus. A explicação é fasorial. Por fim, nós temos o transformador delta-delta. A relação de transformação é somente A, já que a ligação é igual dos dois lados, a minha relação é apenas a relação de espiras. E esse transformador ele não apresenta nenhum problema de desequilíbrio de cargas,
nem de circulação de harmônicas, porque os dois lados estão em delta. Agora a gente vai avaliar o circuito equivalente de um transformador. Veja que o transformador ele é construído por um núcleo de ferro, bobina do primário, bobina do secundário. Se você olhar aqui, R1 e X1 representam a bobina do primário. Ele tem um fio de cobre que dá várias voltas. Esse fio tem uma resistência, que eu vejo como R1. E ele tem uma reatância, que eu vejo como X1. Na hora que eu aplicar uma tensão alternada, eu vou ter uma reatância indutiva, X1. O meu secundário ele tem a resistência R2. E ele tem a reatância X2. Então, o meu transformador ele vai ter a resistência e a reatância do cobre no primário e a resistência e a reatância do cobre no secundário. E veja que no meu modelo, a minha carga está em série com o secundário, o que é óbvio. Se eu tiro minha carga, eu não tenho circulação de corrente no secundário, isso aqui fica em aberto. Porém, o primário continua circulando mesmo que eu não tenha carga no secundário. Isso é necessário para magnetizar o núcleo. E esse Rm e Xm são exatamente a resistência e a reatância do núcleo magnético. Ou seja, são as perdas no ferro, aonde passa o fluxo magnético. Mas como a gente determina isso? Existem os ensaios. Os ensaios de transformador são muito importantes. Quer você trabalhe numa empresa que faz rebobinamento de transformadores, por exemplo, ou se você for o cliente de uma. Você precisa verificar se a manutenção do transformador foi feita corretamente. E o primeiro ensaio que você tem que fazer é o de isolamento. Você não pode operar um transformador se você não tiver certeza que ele está isolado corretamente. E para isso a gente utiliza o megômetro. Você tem que verificar a isolação entre cada fase e a carcaça. O que ocorre? A bobina ela é feita de um fio esmaltado. Esse fio esmaltado ele garante uma certa isolação. É óbvio que ela não garante, vamos dizer, 220. Ela garante uma tensão menor. Mas como o fio está enrolado, a próxima volta, a diferença de tensão não é tão alta quanto 220. Ela vai dar apenas alguns volts e este esmalte ele previne só contra isso. Se houver problema nesse esmalte, você começa a ter uma fuga entre o fio e a carcaça, que vai ser visto justamente pelo megômetro ao testar cada fase do primário e do secundário e a carcaça, ou pode ser entre uma fase e outra. Se você tiver uma fuga entre a fase e a carcaça, quando você ligar o transformador, eu vou ter uma fuga para a carcaça que pode deixar a carcaça em nível de tensão, isso é indesejado. A outra possibilidade é entre duas fases. Se a fuga for entre duas fases, a corrente vai circular entre duas fases, vai subir e vai queimar a minha bobina. Se for entre fase e carcaça, além do risco de queimar a bobina, eu posso dar o choque em alguém. Então é importante que eu meça cada fase com a carcaça e cada par de fases entre si. Uma vez que eu determinei que a minha resistência de isolamento está ok, eu posso partir para os próximos testes. O próximo teste, naturalmente, é a relação de transformação. Você tem um transformador de 1000 volts para 220, você vai aplicar, por exemplo, 100 volts no primário e tem que encontrar 22 no secundário. Assim você sabe que seu transformador está com a relação de transformação adequada. Para finalizar esses ensaios, nós temos o ensaio a vazio e o curto-circuito. O ensaio a vazio, como o nome diz, eu vou deixar o secundário sem carga, ou seja, o transformador está em vazio. Com isso, eu posso encontrar tanto as perdas do lado do primário quanto as perdas do ferro. Então, veja que para fazer esse ensaio, eu tenho que pegar e conectar um amperímetro, um voltímetro e um wattímetro. Com esses três valores, eu vou calcular o fator de potência, a corrente de magnetização, a impedância de magnetização e a reatância de magnetização. Com esses valores em mãos, eu vou para o ensaio em curto-circuito. O ensaio em curto-circuito ele tem que ser feito com um sistema de alimentação variável, ou seja, eu preciso variar a tensão que alimenta o meu transformador. Eu vou curto-circuitar o secundário
e vou subir essa tensão bem devagarinho até que essa corrente no secundário seja corrente nominal. Digamos que meu transformador ele tem corrente nominal de 100 A, eu vou subir a tensão até que essa corrente atinja 100 A. Se o meu transformador é de 1000 para 200 volts, eu vou atingir essa corrente aqui com muito menos do que 1000 volts, porque aqui está curto-circuitado. Eu vou mais uma vez anotar os valores do wattímetro, do amperímetro e do voltímetro e vou calcular a resistência de curto-circuito, a impedância, a reatância e a partir daí eu posso calcular as minhas perdas no cobre, eu posso calcular a corrente de curto-circuito e vou calcular o rendimento do meu transformador, que é dado pela fórmula que está aqui. Com isso eu finalizo o meu ensaio. Para finalizar essa aula, nós temos o transformador de potencial e o transformador de corrente. Não confunda transformador de potência, que é esse transformador, por exemplo, que a companhia elétrica bota para alimentar a sua casa, ou o transformador que você tem em casa para ligar uma geladeira 220 e uma tomada 127. Isso é um transformador de potência. O transformador de potencial ele é utilizado para medição. Digamos que você tem um cliente, é o exemplo, por exemplo, da Vale, é o exemplo da Alunorte, ou outros grandes clientes que são alimentados direto com linhas de transmissão. Você não tem um sistema de medição para os 230 mil volts, por exemplo. Você vai ter que usar um medidor mais barato, que funciona em, vamos dizer, 220 volts, 10 amperes, e vai ter que reduzir a tensão de entrada de 230 mil para 220 volts, e para isso você usa o TP, transformador de potencial, e você tem o TC, que vai reduzir a corrente de, digamos, 100 A para 10 A, porque um medidor de 100 A é mais barato do que um medidor de 10. Então você vai usar o transformador de corrente ou TC. Perceba que ele não pode ser, em hipótese alguma, ligado com o secundário em aberto. Ele pode sofrer sérios danos e até colocar em risco pessoas próximas. Com isso a gente termina esse assunto de transformadores. Nos reuniremos na próxima aula para tirar dúvidas. Obrigado a todos.